Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero que você tome o seu assento. O culto ao Senhor já começou. Você que está nos assistindo pela internet, que a paz do Senhor esteja com você e que você se junte a nós para cultuar ao único e verdadeiro Deus. Vamos todos juntos então oferecer um melhor culto da nossa vida. Um culto racional, um culto inteligente. Eu te convido, você que está aqui no salão, a se colocar de pé. E você que está em casa também. Nada de ficar deitado no sofá ou na cama, com as pernas para o alto. Muitos já pegam já o seu balde de pipoca como se fosse assistir uma grande apresentação. Não. Nós não viemos aqui para assistir, nós viemos aqui para dar, para oferecer. Então você que está em casa também, ofereça o seu culto com reverência, tenha a postura de um adorador. Então vamos agora nesta hora invocar o nome do Senhor, vamos buscar a sua face. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor nesta hora, amém? Enquanto nós estamos aí vivendo um mini feriado, né? Porque muitas empresas aí, como o Rafael estava falando, não aderiram, tudo mais, o chamado carnaval, né? A festa da carne, todos estão aí pulando e se festejando. Nós estamos aqui adorando ao Senhor. Vamos fazer a Ele um trono de louvor neste lugar, a Ele. A Ele, Todo-Poderoso, Deus digno de toda honra e toda glória. Amém? Enquanto todos estão aí adorando a carne, adorando a vontade própria, nós vamos adorar ao único digno de honra, de glória e majestade neste lugar. Amém? Vamos adorar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda alegria, com toda a força que há em nós. Em nome de Jesus. Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém? Toda honra, toda glória, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Pai. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Eu creio, Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Tu és bom, Senhor, com todos nós, com a Tua igreja, Pai. As Tuas misericórdias têm seguido de geração em geração. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o
tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Exaltamos o teu nome, Senhor, fazemos a ti um trono de louvores, de adoração a ti, ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, Pai. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia! Tu és bom, Senhor. Ele é bom demais, aleluia! Como é maravilhoso servir esse Deus, glória a Deus. Como é maravilhoso. Aqui, irmãos, em Lucas 9, versículo 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na sua glória do Pai e dos anjos e dos santos anjos. Amém? Vamos entregar as nossas vidas a cada dia ao Senhor, porque aqui a palavra nos garante que se nós negarmos a nós mesmos, a vontade do Senhor será estabelecida nas nossas vidas e nós nos salvaremos, ganharemos a vida eterna. Então vamos diariamente nos negar, diariamente se entregar à vontade mesmo do Senhor, porque Ele tem coisas lindas para a sua igreja, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Nos entregamos totalmente a ti, Senhor, nesta noite. Totalmente a ti. Aleluia.
Criador de todas as coisas, aleluia. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Benfeitor, cuida de nós, zela por nós. Aleluia. Faz-nos santos como o Senhor é santo. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Aplauda esse Deus maravilhoso, amém? Aleluia! És um só Deus, supremo, Criador de todas as coisas. Tem o controle, o domínio de tudo sobre as suas mãos, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, Senhor. Vem com a tua presença, Senhor, sobre nós, Pai. Vem com a tua glória sobre nós, em nome de Jesus. Enche as nossas vidas, Senhor, nesta noite, Pai. Que saiamos deste lugar transbordando da tua presença, em nome de Jesus. Deixa o mover do sobrenatural invadir esse lugar, invadir esse lugar. Deixa o ambiente do céu descer sobre nós, sobre nós. O céu se abre e a igreja se rende
humilde perante tua glória. O céu se abre e a igreja canta tua glória, tua glória, tua glória. Vejo o céu descer com tua glória, glória, majestade, declaramos santo, santo, santo. Deixa o mover do sobrenatural invadir esse lugar, invadir esse lugar. Deixa o ambiente do céu descer sobre nós, sobre nós. O céu se abre e nós nos rendemos perante tua glória. O céu se abre e nós cantamos tua glória, tua glória, tua glória. Vejo o céu descer com tua glória, glória, majestade, santo, 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 santo. Vem agora sobre nós com tua glória, com tua glória. Vem agora sobre nós com tua glória, com tua glória. Vem agora sobre nós com tua glória, com tua glória. Vem agora sobre nós com tua glória, com tua glória. Vejo o céu descer com tua glória, glória, majestade, declaramos santo, santo, santo. Glória a Deus, louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Amados irmãos, chegamos ao momento das contribuições, das ofertas. Eu queria que você estendesse o seu culto, a sua adoração, através da sua generosidade. Deus tem suprido as suas necessidades. Amém? Deus tem suprido as suas necessidades. Quem está passando fome aí? Alguém está passando fome, não tem o que vestir, não tem aonde morar? Manifeste-se agora, porque a igreja serve para isso. A igreja de Atos,
ela sempre estava observando os irmãos que estavam em necessidade, e aquilo que era arrecadado era exatamente para suprir as necessidades dos santos. Então, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, traga as suas ofertas. Sabe, Deus tem me abençoado, amados irmãos. Eu, há um bom tempo, desde que a gente saiu da igreja lá em São Paulo, muitas vezes eu ficava focando apenas em ajudar os necessitados. Se houvesse alguém necessitado na minha frente, perto de mim, alguém que pedia, se não houvesse, eu falava, não vou fazer nada, não vou contribuir com nada. Mas depois que Deus colocou no meu coração, de eu estar ofertando, contribuindo generosamente, sabe, Deus tem abençoado, tem aparecido muitas vezes recursos da onde eu nem imaginava. Então esse é o nosso Deus. Claro que nós não vamos fazer nenhuma barganha com Deus. Deus não é bolsa de valores, não é Papai Noel. Ele não tem obrigação nenhuma de dar mais nada para a gente, porque Ele já nos deu o Seu Filho, e não existe nada mais valioso do que isso, mas Ele é aquele que depois de dar a salvação, Ele ainda vem e supre as nossas necessidades. Então, meu irmão, ofereça com gratidão, com alegria ao Senhor a sua oferta, enquanto nós estivermos aqui cantando. Amém? Só Tua graça, Senhor, Tua graça é suficiente para nós. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Oh Deus, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobram o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. A fumaça me esconde,
só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, nosso lugar secreto. meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Nosso prazer é estar em tua presença, Senhor. É nos enchermos, Pai, a cada dia, Pai, da tua glória. Oh, meu Deus. Melhor lugar para se estar, Senhor, é contigo, na tua glória. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Só o Senhor conhece o nosso coração. Debaixo de tuas asas Ele sonda, esquadrinha as nossas vidas nesta noite. meu Aleluia. lugar secreto. E Ele vem de encontro com o que você mais precisa, que é a presença dele. A dEle. presença é meu prazer. É o meu prazer. Oh. Tua presença é meu prazer. Tua presença é o 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 meu prazer. Tua presença. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Louvado é o teu nome. Aleluia. Passo a palavra para o irmão Rafael. Amém, igreja? Pode se sentar. Glória a Deus. Que Deus continue a dirigir este culto. Amém? Bom, eu quero dar os avisos. Terça-feira, reunião, encontro de mulheres, 3 da tarde. Não deixe de participar, tem sido bênção, né? A Joyce falou que a última reunião, né, Nair? Foi uma bênção. A presença de Deus se fez presente aqui. Então, você, mulher, que não está participando, você está perdendo e muito. Não deixe por nada de participar terça-feira aqui da reunião. Excepcionalmente, essa quarta não vai ter reunião de oração. A gente vai estar se reunindo, a liderança da igreja. Precisamos discutir algumas coisas, alguns projetos, alguns planejamentos de ministério e algumas coisas para a melhoria da igreja. Então, vamos estar reunidos na terça, então não vai ter, não, na quarta. Na quarta não vai ter reunião de oração, tá certo? Mas quinta-feira vai ter o estudo bíblico. Quem está participando, tá, né, Severino? Como é que tá, Severino? Estão aprendendo muita coisa, né? Aprendemos aí na quinta-feira
uma coisa que a gente não tinha ainda, né, tido a noção do que significava. Não vou falar o que é, para justamente aumentar a sua curiosidade para que você participe. Então participe conosco, porque a gente cada quinta-feira tem aprendido coisas novas. E muitas vezes a gente lê a palavra, mas a gente não entende. A gente, às vezes, por uma questãozinha, uma questão de palavra, a gente deixa de entender todo um contexto, todo um texto. E Samuel tem sido usado aí, tem trazido muitas informações, muito conhecimento que tem, com certeza, eu falo sem dúvida, edificado a todos nós. Amém? Eu quero agora orar com você, porque estamos enfrentando dias difíceis e situações que têm acontecido aqui no meio da igreja. Então, eu queria estar encorajando você agora, a gente interceder, levantar um clamor por algumas questões, né? E se alguém tiver mais alguma, pode falar que a gente vai orar também. E que isso seja um hábito também nos nossos cultos. Então, o primeiro pedido é pela irmã Sidney. A irmã Sidney se encontra, né, hospitalizada, está enfrentando uma situação difícil, e eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus pode reverter todo o quadro, qualquer quadro mais negativo, por mais negativo que seja, Deus pode mudar. Então, a irmã Sidney, né, questão de doença, a irmã Cida também está enfrentando enfermidade, e a gente vai estar orando também. A irmã Rosineide, para que Deus restaure ela completamente, né? Enfrentou uma Covid aí brava, ficou 9 dias internada na UTI. Graças a Deus, está se recuperando, está melhorando, mas a gente precisa estar orando também. O que mais? A Tatiana, filha da irmã Nair, né? Enfrentou assim algo terrível, terrível mesmo. Né, começou a melhorar, mas o quadro está começando a regredir de novo, então a gente tem que estar intercedendo também pela Tatiana, filha da irmã Nair. Mais alguém? Mais algum? A Cláudia? Cláudia do irmão seu Wilson. Sim. Está com câncer. Sim. Como que é o nome dele? Valdir. Mais alguém? E vamos estar intercedendo aí pelo nosso país, pelo mundo. Essa guerra, a gente está numa incerteza se vai ter realmente se vai piorar mais ainda do que como está, né? Rumores de que a Rússia vai vir com bomba nuclear e tal, e a gente sabe, se isso acontecer, até nós que estamos aqui no Brasil, pode ser que a gente seja atingido. Então, é motivo da igreja, do Senhor Jesus, estar orando. Amém? Vou pedir mais uma vez, se fique de pé. Vamos ficar de pé. Em concordância, em união agora, vamos unir a nossa fé e clamar por esses pedidos. Senhor Deus, Pai, nós queremos agora, Pai, levantar um clamor a Ti, elevar as nossas vozes agora, Senhor Jesus, porque sabemos que servimos um Deus que é o Deus do impossível. Jeová Rafá é o Teu nome, o Deus que cura, o Deus que sara. Meu Deus, agora nós invocamos agora o Senhor e pedimos, Senhor, pela vida da irmã Sidney. Senhor, põe as Tuas mãos agora ali, naquele intestino, naquele estômago. Pai, todo tumor agora, Pai amado, seja anulado. Que se reverta este quadro, Senhor Jesus amado. Que este tumor venha começar a se reverter e a normalidade do Senhor começa a invadir agora, Pai amado, a sua vida. Pai, usa a vida dos médicos, usa cada médico ali que está atendendo ela, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fortaleça ela, Pai amado, que ela possa começar a se alimentar, para que, Senhor Jesus amado, o seu corpo comece, Pai amado, voltar ao normal, para que ela possa receber o tratamento, Senhor Jesus. Põe as Tuas mãos agora, Senhor Jesus amado. Entra com cura, Pai. Cura, Pai. Arranca, Pai, esse tumor com as Tuas mãos. Pai, nós também clamamos ali pelo sobrinho da nossa irmã, Valdir, que também está enfrentando um câncer ali no seu intestino. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, põe as Tuas mãos agora. Arranca, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, esse tumor. Que esse tumor, Pai amado, possa se reverter agora. Que
que ele possa ser anulado agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Cura a vida, Pai amado, deste homem, cura agora. Nós te pedimos também pela vida da irmã Cida, Senhor, todo mal, toda fraqueza que ela está enfrentando, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, fortaleça agora, Pai, fortaleça os seus ossos, fortaleça ali, Pai amado, os seus músculos, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a tua vida agora, Senhor amado, venha se recair sobre ela, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos também pela Resineide, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, vai fortalecendo ela cada vez mais, para que ela possa voltar ao seu 100%, para que ela possa voltar, Senhor Jesus amado, a respirar corretamente, para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, também pela vida da Tatiana, em nome do Senhor Jesus, Pai, todo mal, toda bactéria agora caia por terra agora. Pai, põe as tuas mãos ali naquelas feridas agora, em nome do Senhor Jesus, que começa agora, Pai, a cicatrizar, em nome do Senhor Jesus, Pai. Usa também, Pai, as vidas desses médicos que estão tratando dela, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós decretamos a cura, pedimos a Ti, Senhor Jesus, cura agora, Pai amado, a vida da Tatiana, em nome do Senhor Jesus. Nós também agora, Pai, levantamos um clamor pela Rússia ali, Senhor Jesus, pela Ucrânia. Senhor Jesus amado, põe as tuas mãos. Sabemos que estamos enfrentando tempos difíceis, mas o Senhor é o Deus é o Deus a quem servimos. O Senhor é o príncipe da paz. Venha trazer realmente paz ali, Pai amado, entre essas nações, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós profetizamos a paz, Pai amado, que realmente haja, Senhor Jesus amado, ali Senhor, uma conciliação, para que eles possam se entender, Pai, e nenhum mal venha a ocorrer, Senhor Jesus amado, a tantas vidas inocentes, que chega, Pai amado, de vidas inocentes, serem ceifadas, Pai amado, por causa dessa guerra, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu te peço, Senhor, por esta igreja, que o Senhor continue a dirigir, que o Senhor continue, Senhor amado, a guiar as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Irmão Samuel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Após a leitura, eu vou deixar você descansar um pouco. Mateus, capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Lembrando que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, todas as quintas-feiras, como o irmão Rafael falou, e nessa última quinta-feira nós estudamos, Mateus, capítulo 16. Então, em breve vamos chegar aqui no capítulo 24, e se porventura você ficar com alguma dúvida hoje, meu irmão, que eu acho difícil, eu vou tentar simplificar ao máximo, mas nós vamos detalhar muito mais no estudo bíblico de quinta-feira, em breve. Quando chegar, então, capítulo 24, nós vamos esmiuçar o texto. Então, Mateus capítulo 24, versículo 3, eu vou ler na tradução NVI, diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados,
trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Pode se assentar. O tema da mensagem de hoje é os sinais do fim dos tempos. Os sinais do fim dos tempos. Como o irmão Rafael já adiantou, nós já até oramos em relação a isso. Todos têm observado, principalmente nos últimos 2 anos, em especial nos últimos 2 anos, desde o início da pandemia, alguns sinais de que, de fato, estamos perto do fim de todas as coisas. A volta de Jesus é iminente, está mais perto do que nunca. E isso não é motivo de nós ficarmos tristes, isso não é motivo de ficarmos angustiados, por quê? Nós estamos aqui reunidos como igreja exatamente para nos preparar para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso noivo voltará para nos buscar. A igreja é comparada como uma noiva adornada. Então estamos aqui como se estivéssemos nos preparando, os preparativos para o casamento. Sabe quando a noiva vai atrás de uma loja onde aluga aquelas roupas, ou de repente aquelas que têm mais condições, vão ali num grande alfaiate e confeccionam o seu próprio vestido personalizado? Então nós estamos nessa fase, amados irmãos, na fase de preparação para o grande dia do grande banquete, o grande dia do casamento entre a noiva e o Cordeiro de Deus. Aleluia! Então, amados, isso não significa, por mais que Jesus já predisse, já nos alertou, que essas coisas são inevitáveis. Quem gosta de guerra? Quem gosta de terremoto? Quem gosta de peste, de pandemia? Ninguém. Ninguém gostaria que isso acontecesse. E é por isso que nós oramos e vamos continuar orando. Assim como o próprio Israel tinha o costume de orar pela paz em Israel. Então nós oramos pela paz do mundo, pela paz da nossa nação, mas tendo consciência de que algumas coisas são inevitáveis. Até porque é necessário que aconteçam tais coisas para que a gente esteja atento para o fim que está cada vez mais se aproximando. Então os discípulos, assim como cada um de nós, tinham dúvidas. Senhor, quais são os sinais? O que vai ter que acontecer para a gente conseguir enxergar que o fim está próximo? Então note que muitas vezes nós ficamos alarmados quando vemos guerras, terremotos. Cada catástrofe que acontece no mundo, a gente vê as pessoas que creem na Bíblia, que creem no Senhor, falam, olha aí, está vendo? Jesus disse que ia acontecer, os profetas disseram que ia acontecer. Então todo mundo fica focado nas catástrofes e esquecem de alguns sinais que Jesus também mencionou. Nós vamos falar sim sobre a guerra, nós vamos falar sim sobre a pandemia, mas nós vamos falar sobre os outros sinais também que Jesus disse, que iria nos dar pistas sobre o fim que está chegando. Então a primeira coisa que Jesus fala lá no versículo 4, ele diz, cuidado que ninguém os engane. Versículo 5, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então, amados irmãos, não é de hoje que isso tem acontecido. Pessoas têm se revelado como Messias, Salvadores, e têm enganado a muitos. Muitos têm até operado sinais, e muitos têm recebido adoração como se fosse um tipo de divindade, mas Jesus disse que isso iria acontecer e isso seria uma pista, um sinal de que o fim estava próximo. Mas ele disse, tomem cuidado. Note que Jesus não começa dizendo, tome cuidado com as bombas, tome cuidado com os tanques de guerra. Ele disse, tomem cuidado, porque muitos vão aparecer para tentar enganar você.
Muitos surgirão para tentar tirar você do foco. Muitos surgirão para tentar tirar a sua atenção das verdadeiras promessas, da palavra de Deus. Muitos vão querer que você se afaste do plano e da vontade de Deus. Mas tome cuidado, igreja, porque Jesus já alertou que isso iria acontecer. E isso seria um sinal de que o fim está próximo. Então, depois Jesus diz, no versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Temos escutado, hoje vai ter um especial aí, parece, do Fantástico, só sobre a guerra. Eu costumo dizer que hoje em dia, aliás, eu acho que desde o princípio, né, os jornais, eles dão a notícia. Se não fossem os jornais, se não fossem os veículos de imprensa, a gente não teria informação. Só que muitos acabam, até por viverem disso, por lucrarem com notícia, sabem que as notícias ruins são aquelas que vendem muito mais. Notícia ruim vende muito mais do que notícia boa. Então você vai ver sim notícia boa num jornal, mas você vai ver ali um percentual bem menor. Você vai ver ali no máximo 10% de boa notícia, de coisas legais. 90% é tragédia, pessoa que morreu, que foi atropelado, é catástrofe, é terremoto. É isso, porque é isso que vende, é isso que as pessoas estão procurando muitas vezes. Então, a gente sabe que os jornais costumam dar uma valorizada, aumentar um pouco mais aquilo que tem acontecido, porque eles querem vender a notícia. O lucro deles vem disso. Então, nós temos visto aí em todos os jornais, e aliás, 24 horas por dia, notícias sobre, meu Deus, estamos perto de uma terceira guerra mundial, e talvez seja o fim de tudo. Inclusive, eu ouvi falar que se juntar a Rússia com os Estados Unidos, a quantidade de armas nucleares, de bombas nucleares que eles têm, seria suficiente para acabar com o planeta inteiro 11 vezes. Não é acabar uma vez, 11 vezes. Eles poderiam acabar com o planeta inteiro. Todo mundo já ouviu falar, já viu algum vídeo, já estudou na escola sobre a bomba de Hiroshima e sabe que uma única bomba fez um estrago em 2 cidades. Estragou Hiroshima e Nagasaki. Pessoas morreram, aqueles que não morreram ficaram com sequelas, pegaram câncer, tumor e vários problemas em consequência da radiação que vem dessa bomba. Parece que a Rússia tem apenas 6.000 ogivas nucleares. 6.000. Então, isso trouxe pânico, isso trouxe, sabe, aquela histeria, todo mundo ficou em alerta, preocupado. Eu falei, e agora? É o fim. E agora? Meu Deus, nós vamos morrer. A gente vê aquelas pessoas fugindo, correndo, saindo da Ucrânia, né? E a gente pensa, é o fim. Parece que as coisas estão fugindo do controle, existe um caos muito grande, parece que Deus não está enxergando, Deus não está vendo. Meu irmão, fique calmo, fique tranquilo. Jesus disse, haverá guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, porque você sabe que se não for a guerra, vai ser qualquer outro problema bobo, que vai fazer com que eu e você venha partir deste mundo. Sabe, é tão ruim falar isso. A gente não gosta de ouvir falar sobre isso, mas é uma realidade. Assim como Pedro, nós estudamos na última quinta-feira, um momento onde Pedro, ele ficou com dó de Jesus. Jesus começou a falar, olha, é necessário que eu seja entregue. É necessário que o Filho do Homem sofra. É necessário que o Filho do Homem seja crucificado. E Pedro falou, não, Senhor, não. Ao ponto de Jesus ter que falar, para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, só pensa nas coisas dos homens. Então é natural entre nós, seres humanos, pensar só em vida, pensar apenas em cura, em saúde. A gente não gosta de pensar em doença, em morte, em tragédia. A gente não gosta. Jamais o ser humano vai se acostumar com a morte, com as doenças, com as dores, porque tudo isso é consequência do pecado. Ninguém gosta disso, ninguém gosta de sofrer. Então, a gente fica muitas vezes espantado ao ouvir falar de guerras, rumores de guerra, mas Jesus disse, não tenha medo, é necessário, versículo 6, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então eu queria que você repetisse comigo, é necessário que tais coisas aconteçam,
mas ainda não é o fim. Amém? Ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto, tudo isso já aconteceu. Depois de Cristo, depois que Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, a própria igreja, ela já começou a experimentar esses sinais. Você já ouviu falar que a igreja primitiva era perseguida. E muitos cristãos foram mortos nas arenas, nos estádios, ali dos romanos. Os romanos se divertiam vendo cristãos ser dilacerados por feras, por animais, por leões. Imagina uma arquibancada lotada, não para assistir futebol, mas para assistir os cristãos sendo dilacerados até a morte por animais selvagens. Por quê? Porque Deus se agradava disso? Porque Deus... Não, tudo isso fazia parte dos sinais. Os sinais. E ele disse que isso também era uma forma de peneirar os seus filhos, uma forma de provar aonde está o nosso coração e a nossa fé. Porque é fácil dizer que tem fé num país livre que não tem ameaça de guerra, né? É fácil a gente dizer que tem fé no Senhor quando ninguém está apontando uma arma na nossa cabeça. Agora, basta a gente sentir o peso da ameaça, é aí que a fé é colocada à prova. Então, amado irmão, Deus, Ele o tempo todo, Ele tem provado a fé dos seus filhos pelo mundo afora. Então, os irmãos ucranianos estão tendo a oportunidade, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da angústia, eles estão tendo a oportunidade de experimentar Deus provando a fé de cada um deles. E nós vimos até um vídeo de pastores, né? Um vídeo muito bonito, os pastores ali, firmes, na fé, encorajando as suas ovelhas, né? A permanecerem firmes, e é isso mesmo. Como eu disse para você, se não for uma bomba, se não for uma bala, meu irmão, basta um probleminha como a própria Covid, que assim, se a gente for analisar, é como uma gripe, né? É um vírus pequenininho, não é o tal ditador de um país, não é um homem poderoso, armado, não. É um vírus pequenininho, microscópico, que é suficiente para tirar a nossa vida. Não é mesmo? Então, a vida, ela é frágil, a vida é breve, a vida vai passar, querendo nós ou não. Tudo aqui é passageiro, apenas a palavra de Deus jamais passará. Diz a palavra, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então você pode, meu irmão, perder a sua vida, mas a sua alma estará a salva, a tua alma estará guardada. O que adianta, como disse aqui, né? O que adianta de ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O mais importante é a nossa alma, por isso Jesus disse, não tenham medo. Você pensa que Jesus não sentiu medo quando ele estava indo na cruz? O medo tentou tomar a vida de Jesus. Fala que ele teve angústia tão grande que suou, né, gotas de sangue. Ele teve, alguns dizem que é lágrimas, mas provavelmente ele suou e transpirou sangue de tanta angústia. Ele sentiu medo, ele disse, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Então todos nós gostaríamos de ser poupados de passar por guerra, terremotos, pandemias, de enfrentar enfermidades, como nós oramos aqui. Todos nós, ninguém quer passar por isso. Não é? E Jesus não era diferente, ele não queria passar por isso, mas ele sabia que ele veio exatamente para isso, para sofrer e morrer por todos nós pecadores, porque através disso, Deus tinha um plano de salvação para todos nós. Aleluia. Então, amado irmão, não tenha medo, porque é necessário que tais coisas aconteçam. Então no versículo 9 fala que alguns seriam entregues, perseguidos, condenados à morte por ódio, né? Todos iriam nos odiar. É isso que os discípulos de Jesus, a primeira igreja, sofreu. Eles sentiram isso na pele. Nós muitas vezes estamos buscando o reconhecimento, né? A reputação, o aplauso muitas vezes, esquecendo que é isso que Jesus prometeu, é o ódio. As pessoas vão te odiar, as pessoas vão
ficar escandalizados, alguns trairão, odiarão uns aos outros, mas não se preocupe, não fique com medo, tudo isso é o sinal. Vocês vão perceber quando essas coisas acontecerem que está próximo. O dia do Senhor estará mais próximo do que nunca quando vocês virem essas coisas acontecendo. E no versículo 11 ele vai repetir aquilo que ele falou no princípio, sobre numerosos falsos profetas que iriam surgir. E amado irmão, se você lê atentamente a palavra de Deus e compara com aquilo que muitas vezes é pregado por aí afora, em especial na televisão e no rádio, você vai chegar à conclusão de que muitas coisas que são pregadas não tem nada a ver com o que Jesus e os apóstolos pregaram, mas é muito parecido com aquilo que os falsos profetas sempre pregaram. Incentivando as pessoas a buscar o lucro, incentivando as pessoas a serem cada vez mais materialistas, pensar cada vez mais nas coisas terrenas, ao invés de pensar nas coisas eternas. Então, isso tem crescido e vai continuar crescendo. Cada vez mais vai aparecer um novo falso profeta, que vai fazer as pessoas ficarem apegadas à vida terrena. Mas Jesus avisou, não vai ser surpresa para quem ouviu o que Jesus já tinha avisado. Agora o versículo 12 é algo que, se você analisar, analise a sua volta, analise você, faça uma autoanálise, analise a sua família e analise o mundo de forma geral. Você vai descobrir que de fato o amor hoje ele não está como era antigamente. O amor cada vez mais está desaparecendo. É por isso que a gente vê cada vez mais conflitos familiares, filhos que não querem falar com seus pais, pais que querem deserdar os seus filhos, maridos que separam das suas esposas. O divórcio tem crescido como nunca, inclusive dentro da igreja. Isso é um sinal de que o fim está próximo, porque isso é uma prova de que o amor está se esfriando. As pessoas não estão mais usando aquele amor definido na palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, aquele amor que tudo suporta. Basta uma briguinha, basta uma discussão, basta algo que a pessoa fez, não, eu já não quero mais, e as pessoas já pensam em se separar. Então, meu irmão, minha irmã, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O versículo 14, Jesus fala sobre o evangelho que teria que ser pregado no mundo inteiro antes do fim chegar. Antes do fim, o evangelho teria que ser pregado no mundo inteiro. Eu não sei como medir, eu não sei como as pessoas fazem essa análise, como a gente pode comprovar, mas eu sei que existem ainda muitas aldeias, existem muitos lugares remotos nesse mundo onde o evangelho ainda não chegou. Inclusive existem países no Oriente onde é proibido se pregar o evangelho. Então é certo que ainda tem pessoas que não ouviram. Tem missionários que arriscam as suas vidas para pregar o evangelho em países onde é proibido. Mas é certo que muitas pessoas ainda não ouviram a pregação, a mensagem do evangelho. Quando o evangelho for pregado no mundo todo, a todas as nações, então virá o fim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia também em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5. O apóstolo Paulo também vai falar um pouco sobre o fim, sobre os sinais. Versículo 1. 1 Tessalonicenses 5, verso 1. Diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Até aqui. Então o apóstolo Paulo repete aquilo que o próprio Jesus ensinou, que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Amém?
vai ser de surpresa, muitos vão ser pegos de surpresa, mas aquele que ouve atentamente a palavra de Deus, aquele que anda na direção do Espírito Santo, ele não vai ser pego de surpresa. Por quê? Seus olhos estarão abertos, ele não vai estar ofuscado, ele não vai estar apagado, porque ele não anda em trevas, ele anda na luz. E você sabe que a palavra de Deus, ela é simbolizada, ela é comparada com luz. Então, se você anda na palavra, meu irmão, se você ouve uma palavra como essa, esse dia não vai te surpreender como um ladrão. Você vai estar pronto, você vai estar preparado, seu coração estará firme. Você vai dizer: Maranata, a hora vem, Senhor, estou pronto, estou preparado, pode vir a hora que o Senhor quiser. Mas ninguém quer falar sobre isso porque ninguém quer morrer. Essa que é a verdade. No fundo, amados irmãos, será que a gente não pensa que essa vida aqui é melhor do que a outra? No fundo, será que a gente não tem um pouco de medo ou um pouco de dúvida? Será que lá vai ser bom mesmo? Não é? Porque se nós tivéssemos certeza de que lá vai ser infinitamente melhor, se nós tivéssemos a certeza de que lá não haverá choro, não haverá morte, não haverá dor, não haverá guerra, a gente não ia ter tanto medo da morte assim. A gente não ia relutar para falar em morte. E Jesus o tempo todo estava falando sobre a sua morte, e ele disse: aqueles que quiserem vir após mim, também têm que negar a si mesmo, também têm que tomar a sua cruz, e cruz é um símbolo de morte. Em primeiro lugar, nós temos que morrer para nós mesmos, e depois estar prontos para morrer literalmente, porque ele disse: aquele que perseverar até o fim, no meio dos terremotos, no meio das perseguições, no meio das guerras, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não disse que aquele que crê no Senhor seria poupado de um tiro, de uma bala. Ele não disse que aquele que crê no Senhor iria ser poupado de enfrentar terremotos, dores, cruz. Não, ele disse que seria salvo. E isso é motivo de nós nos alegrarmos, isso é motivo de estarmos confiantes, porque aqui, meu irmão, tudo é passageiro. Tudo que nós vemos aqui com os nossos olhos é uma ilusão, é como um sopro, é um conto ligeiro. Daqui a pouco nenhum de nós mais vai existir, com bomba ou sem bomba. Daqui 50 anos, quem pode garantir que estará vivo entre nós? Eu não sei nem se daqui 10 anos eu estarei vivo, eu não sei se o ano que vem eu estarei vivo. É difícil, dá medo a gente falar isso, mas é uma realidade. Quantos irmãos na fé morreram na própria pandemia? Eu perdi 2 tios que eram crentes, salvos no Senhor Jesus, e morreram, vítimas de Covid. E perdemos tantos outros, né? Tantos outros. Mas morreram na fé, e isso é motivo de nos alegrar, e isso é motivo de nós entendermos que a nossa hora também vai chegar, e o mais importante não é se eu vou morrer ou vou ser poupado da morte, o mais importante é saber se quando chegar a minha hora eu estarei pronto. Se quando chegar a hora eu perseverar e perseverar até o fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar para Mateus 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Versículo 24. Mateus 24, versículo 24, Jesus diz o seguinte: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Preste atenção, Jesus avisou. Você não pode dizer: eu não sabia. Falsos cristos e falsos profetas vão aparecer e vão realizar sinal. Lembra que uma vez eu até disse: sinais não significa que alguém pertence a Deus. A pessoa foi usada por Deus, olha, fez um milagre, olha, revelou. Não. Os próprios falsos cristos e falsos profetas também vão fazer isso, para enganar inclusive os eleitos. Veja que os avisei antecipadamente. Olha Jesus de novo falando, olha, ninguém vai poder dizer que não sabia. Versículo 25. Agora olha o versículo 26. Assim, se alguém lhe disser: ele está lá no deserto, não saiam. Ou ele está ali está ele dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho
do homem. Olha o versículo 28. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e grande glória. Meu irmão, através desse texto nós entendemos o seguinte: nós não temos que temer o presidente dos Estados Unidos, não temos que temer o presidente da Rússia. Mas ele tem 6.000 ogivas nucleares. Nós estamos falando de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem poder de destruir o próprio Satanás com o sopro da sua boca. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todas as nações se lamentarão, todos esses presidentes vão ter que se curvar e reconhecer que só Jesus é o Senhor. Meu irmão, é esse Deus que habita em nós, é esse Deus que caminha conosco. Então o nosso coração tem que ficar firme, mesmo diante de ameaças de guerra, mesmo diante de terremotos, mesmo diante de pandemia, o nosso coração tem que continuar firme. Porque a morte não pode nos deter, a morte não pode nos segurar. Se morrermos, vamos morrer, mas vamos ressuscitar. Porque o próprio Jesus ressuscitou e disse: aquele que crê em mim, passou da morte para a vida, e também eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, sabe, existe uma grande discussão teológica. Existem muitos pastores e teólogos que ficam discutindo sobre escatologia. Escatologia é o estudo que foca nas últimas coisas, no fim do mundo, nos últimos tempos. Então eles estudam o profeta Daniel, que fala sobre profecias dos últimos dias, estudam o livro de Apocalipse, e em todos esses livros, em todos os textos do próprio apóstolo Paulo, os textos de Jesus, alguns tiram base para defender: eu sou amilenista, eu sou pré-milenista, eu sou pós-milenista. Ou seja, uns pensam assim: não, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Outros falam: não, a igreja vai passar pela grande tribulação. Não é? Então cada um tem uma visão, cada um tem um pensamento, sem entender que quando o Apocalipse foi escrito, não era esse o objetivo de Jesus, que houvesse uma discussão entre quem está certo e quem está errado. Não era para isso. O objetivo era entender que Jesus voltaria, e que um dia as coisas iriam terminar, e que o mais importante não é se a gente vai passar pela grande tribulação ou seremos arrebatados antes. O importante é que a gente tem que ser fiel até a morte, porque aí Ele vai nos dar a coroa da vida. O importante é que nós temos que perseverar até o fim, porque aí nós alcançaremos o prêmio. O importante é que nós temos que combater o bom combate, guardar a nossa fé, terminar a corrida. Aí sim estará proposto para nós o prêmio celestial, assim como o apóstolo Paulo disse. Então, meu irmão, eu prefiro acreditar que a gente não vai passar pela grande tribulação. Nossa, é só você olhar para a igreja primitiva. Eles foram poupados? Então eu não estou dizendo que a gente vai passar, eu não sei. Pode ser que eu e você passe, pode ser que não. Mas o importante não é isso, porque toda dor e sofrimento, toda tribulação que passarmos aqui, será passageira. Agora, se nós formos fiéis, se estivermos firmes com o Senhor, nós desfrutaremos de uma glória eterna, que é incomparável. É incomparável. Agora, aquele que não perseverar, aquele que não for fiel até a morte, aquele que negar a Jesus, esse sim vai ter que ter medo, porque vai sofrer a condenação eterna, e não vai ser 10 dias, 10 anos, não, é eterno. E nós já passamos da morte para a vida. Aleluia. Aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Esses homens se acham poderosos, esses homens acham que pelo dinheiro que eles têm, sabe, pela administração que eles têm, administram um povo numeroso, pelo poder bélico, poder militar, o armamento que eles têm, eles acham que são imbatíveis, irresistíveis. Mas, meu irmão, diante do nosso Deus, que virá, diante de Jesus, que virá com poder e grande glória, eles serão como formigas esmagadas. Aleluia.
Então nós não devemos temer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Versículo 31 diz: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos os quatro ventos de uma a outra extremidade. Agora olha o versículo 36, pula aí, irmão Rafael. Versículo 36 é a preocupação de todos nós. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Sabe, muitos falsos profetas surgiram na história, inclusive dando datas. Jesus vai voltar em um sábado, no dia 7 do mês 7 do ano de 2007. Parece que teve uma profeta aí que profetizou algo parecido com isso. E Jesus não voltou. O mundo não acabou. Teve gente que ficou preocupado, teve até filmes falando que o mundo ia acabar em 2012. Quem lembra disso? Aliás, um pouco antes, alguns diziam que na virada do milênio, no ano 2000, pode ser que seria o fim do mundo. Talvez um meteoro ia cair, alguma coisa ia acontecer, Jesus ia voltar, mas Jesus não voltou. Jesus não voltou, por quê? Ele disse: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Então a gente não tem que preocupar com o dia e com a hora, até porque, se eu e você morrer hoje, Deus o livre, eu não desejo isso para você, mas você sabe que nós estamos sujeitos. Se eu e você morrer hoje, Jesus já voltou, o fim já chegou, nós já entramos na eternidade. Então por isso que Jesus disse: olha, a minha vinda, o meu retorno, o dia será como um ladrão na noite. Quantos não morreram sem saber que iriam morrer? A maioria das pessoas, tirando aqueles que estão no corredor da morte, né? Ou aqueles que já foram desenganados e os médicos falam: ele tem 2 meses de vida, né? Mas a maioria morre sem saber que iria morrer naquela data. Muitas vezes é pego de surpresa. Então, meu irmão, por isso que nós não temos que estar preparados daqui 10 anos, como alguns jovens falam, né? Não, eu vou curtir a vida, eu vou ficar aqui tranquilo, quando eu estiver lá para os meus 70, 80, 90 anos, aí eu me arrependo dos meus pecados e vou para o céu igual ladrão na cruz. Já vi muitos pensarem dessa forma, meu irmão, mas esses são pegos de surpresa. O ladrão na cruz é uma exceção, ele não é a regra. Então ele teve uma oportunidade de ser salvo na última hora, mas quantos morreram assim, sem perceber? Sem perceber, morreram e esperaram demais. Então não espere, meu irmão, no dia que se chama hoje. É hoje que nós temos que arrepender dos nossos pecados, fazer um compromisso de servir ao Senhor de verdade, derrubar os altares idólatras, reconstruir o altar de adoração ao Senhor, perseverar até o fim. É hoje, meu irmão, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Então ninguém sabe, mas ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia... O que acontecia? Um grande carnaval, né? Traduzindo, o povo só queria o carnaval. Nos dias anteriores do dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, só nas festas, só nas bebedeiras, só na curtição, na diversão, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, porque estão nas trevas, não estão na luz, não conseguem enxergar, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Até aqui. Então, amado irmão, nós não temos que temer os presidentes que estão aí decretando guerras, rumores de guerra. Nós temos que temer apenas ao nosso Deus, porque o poder da vida e da morte está nas mãos dele. A bênção e a maldição vem dele. O céu e o inferno vem dele. Não pense que foi o diabo que criou o inferno e que o diabo é um gerente, é um grande chefão lá no inferno, porque ele vai ser o primeiro a sofrer no inferno. O diabo foi criado por Deus, para Satanás, os demônios e para todos aqueles que negarem o Filho de Deus. Portanto, nós que cremos no Senhor Jesus, estamos firmes, o nosso coração está seguro. Meu irmão, se você tem Cristo, se o Espírito Santo habita em você, você tem um porto seguro. Você vai, em nome de Jesus, viver tranquilo no meio da guerra. Aleluia, porque o Senhor é aquele que nos faz
deitar sobre verdes pastos. Quando o salmista Davi escreveu esse salmo, você pensa que estava indo tudo bem na vida dele? Não. Ele vivia no contexto de guerra, ele viveu perseguição e traição dentro da própria família, dentro do próprio reino, mas ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai me fazer deitar sobre verdes pastos, e Ele vai me guiar mansamente a águas tranquilas. Então o Senhor, no meio da guerra, é aquele que nos guia mansamente a águas tranquilas. Meu irmão, confie no Senhor, busque o Senhor, se refugie nele. Eu vi muitos se refugiando ali, se escondendo no metrô, né, debaixo. Meu irmão, se chegar a hora, pode ser que o cara desceu para o metrô e infartou. Não adianta. A gente tem que se refugiar no Senhor, porque aí a nossa alma estará segura e estaremos face a face com Ele. As nossas lágrimas serão enxugadas, todos os problemas vão definitivamente acabar. Então, meu irmão, não tenha medo, não tema guerras, rumores de guerras, não tenha medo, porque é necessário que tais coisas aconteçam. Vamos orar sim pela paz, vamos orar para que, as coisas não aconteçam tão depressa, vamos sim, mas tem coisas que são inevitáveis. Se tiver que acontecer, meu irmão, Deus está com você. Emanuel significa Deus conosco. Ele não vai deixar você sozinho na fornalha, Ele estará junto com você. Se você tiver que passar pelas águas, é o que ele diz, as águas não te afogarão. Se você passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Amém? Então, a salvação, meu irmão, é a coisa mais importante. É com isso que a gente tem que estar preocupado. Quando o Apocalipse foi escrito, quando o livro do profeta Daniel foi escrito, o objetivo era que a gente focasse na salvação, que a gente não perdesse o foco nos últimos dias, mas que a gente permanecesse firme. Não importa se vamos passar ou se seremos poupados. O importante é que eu e você esteja com o nosso coração firme no Senhor. Amém? Então nós vimos aqui sinais dos fins dos tempos. Sinais do fim. Falsos profetas, falsos cristos, terremotos, guerras, rumores de guerras. Falsos profetas queriam inclusive realizar sinais para enganar os eleitos. Tudo isso era necessário que acontecesse, mas ainda não seria o fim. Não seria o fim. É interessante que o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, o texto que nós lemos, quando todos disserem paz, vamos voltar lá e a gente vai encerrar com esse texto, 1 Tessalonicenses 5. Muitas vezes a gente pensa que a paz é uma coisa boa e a guerra é uma coisa ruim. Olha o que disse o apóstolo Paulo. No versículo 2, 1 Tessalonicenses 5, verso 2. Verso 3. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, amados irmãos, vocês sabem que precisa, antes do fim, aparecer o anticristo, ok? O anticristo não apareceu, ou pelo menos não se revelou, não se manifestou. Pode ser que esteja próximo, ou pode ser que ainda demore muitos anos. Pode ser que eu e você nem conheçam o anticristo. Mas é necessário que o anticristo apareça para que de fato a gente entenda. Não, agora está mais próximo do que nunca mesmo. Certo? E o anticristo, ele vai tentar resolver os grandes problemas mundiais. A fome, as guerras. Então, quando as pessoas ficarem tranquilas e falarem, agora a paz chegou, Jesus disse, através do apóstolo Paulo, é aí que virá repentina destruição. Enquanto tiver a guerra, a gente sabe que vai estar só perto do fim. Mas quando acabar a guerra e vier a paz, aí a gente vai ter certeza que o fim chegou. Virá repentina destruição. Então, presta atenção, amado irmão. Vigia, esteja com seus olhos atentos, com a sua lâmpada acesa. Mantenha a sua lâmpada acesa, não vá para as trevas, continue na luz para que esse dia não te surpreenda. Esteja pronto e preparado, pois o dia do Senhor virá. O dia do Senhor está próximo. Vemos muitos sinais acontecendo
Então, é um alerta para todos nós, não para ficarmos com medo de bomba, e sim observando que a volta de Jesus está próxima. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. É verdade que na nossa limitação humana, nós ouvimos essas más notícias, Senhor. Nós ouvimos essas más notícias e muitas vezes ficamos alarmados, muitas vezes ficamos com medo, o medo quer nos dominar muitas vezes. Achamos, Senhor, que as coisas saíram do controle, mas sabemos que nada foge do controle das tuas mãos. Todo domínio pertence ao Senhor. Não existe nenhuma guerra que seja surpresa para o Senhor. O Senhor tem tudo debaixo do seu plano, do seu propósito. Nós sabemos que tudo isso é um sinal do fim dos tempos. É uma forma que o Senhor encontrou de nos mostrar aos filhos de Deus, que de fato a promessa é real e vai se cumprir e Jesus está voltando. O que nós queremos, ó Pai, é manter o nosso coração firme. Queremos estar seguros, como o salmista Davi, Senhor. Ele disse tantas vezes: o meu coração está firme, apesar do caos, apesar da perseguição, apesar das traições e conspirações, apesar dos exércitos inimigos, o meu coração está firme no Senhor. O meu coração, o nosso coração está firme nas promessas do Senhor. Não baseamos a nossa alegria, Senhor, nas notícias que recebemos, e sim na boa notícia do Evangelho, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É nessa notícia que nós queremos estar focados, Senhor. É nisso que nós queremos estar, Senhor, olhando. É para isso, Senhor. Oh Senhor, não deixe a gente perder o foco, perder o alvo, mas que possamos estar com os nossos olhos fixos em Ti, para a glória do Teu nome, Senhor. Tira todo o pânico, todo o medo, traz alegria, traz segurança, aumenta a fé, ajuda na incredulidade, Senhor, em nome de Jesus. Faz com que o Teu povo sinta, Senhor, a Tua grandeza, o Teu poder. Que eles percebam, Senhor, ó Pai, que aqueles que se apresentam como gigantes são tão pequenininhos perto do Senhor, porque só o Senhor é grande, só o Senhor é forte. Assim como o jovem Davi, Senhor, viu o gigante Golias, Senhor, como um pequeno obstáculo diante do Senhor, ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Que nós possamos estar com a mesma fé, que possamos enfrentar, Senhor, todas as más notícias, todos os obstáculos que nos cercam, Senhor, em nome do Senhor dos exércitos, porque contigo saltaremos muralhas, contigo, Senhor, nós venceremos, contigo, Senhor, ainda que nós possamos perder a nossa vida, nós sabemos que a morte não pode nos deter, porque haverá ressurreição e ressuscitaremos em glória para o louvor do teu nome, Senhor. A tua igreja, Senhor, se prepara, Senhor, a tua igreja se prepara. A tua igreja está se adornando, está se vestindo, Senhor, se preparando para o grande casamento. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém. Amado irmão, vamos só cantar um último louvor e depois estaremos despedidos. O reino do nosso Deus não se abala. O reino do Senhor Jesus não terá fim. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos permanecer assim, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, somente o Senhor. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, Tu és o Rei para sempre. para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, nós te adoramos como igreja, Senhor. Teu é o reino, teu é o poder, Teu tua é cetro glória, não terá Senhor. fim. É verdade, Teu aleluia. reino jamais terá fim, Senhor. Jamais, Senhor. Os reinos deste mundo vão passar. Os reinos deste mundo se abalam. É o reino teu, é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder, tua é a glória. Ainda é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado por este culto, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a mensagem, Senhor, que nos dá o verdadeiro consolo, Senhor. Saber que não existe nenhuma ilusão de que nós vamos viver eternamente nesse corpo. Esse corpo, ele é corruptível, esse corpo vai perecer, mas nós sabemos que a nossa alma está segura em Ti. Sabemos que tudo vai passar, todos os reinos vão se abalar e vão cair, mas o Teu reino jamais terá fim, e nós somos súditos do Teu reino, nós somos, Senhor, filhos do Senhor, somos herdeiros, Senhor, ó Pai, da vida eterna. Então nós Te louvamos por isso, Senhor, por este culto. Leva cada um para os seus lares, debaixo da Tua proteção, da Tua graça. Ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
A comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, meu irmão. Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus.